meditação. Então, a gente inicia na página 37 com a Malendo, contato com o Espiritismo. Permita-me que eu me apresente. Meu nome é Lucas Sampaio, sou advogado, casado, tenho um filho pequeno, moramos em Salvador, Bahia. Nasci em Santo Antônio de Jesus, cidade do interior baiano, numa época marcada pela religiosidade das beatas e, ao mesmo tempo, pela cultura liberal de seu forte comércio. Essa movimentada cidade é considerada a capital do recôncavo baiano, realiza uma animada festa de São João, tem a feira mais barata do estado, onde se pode comprar uma das mais apetitosas farinhas de mandioca da região do Copioba, junto a Nazaré das Farinhas, Maragogipe e São Felipe. A farinha é a base da alimentação do nordestino, desde os tempos coloniais. Com ela se faz bolo, tapioca, mistura-se com várias comidas. Jorge Amado gostava de bolo de puba, ou carimã, fofo e branco como neve, feito com o aipim ou mandioca mansa. Tudo na Bahia tem mais de um nome. Sua esposa, Zélia Gattai, explica. A puba é feita de aipim podre. O aipim tem que ficar bem podre para então a gente fazer a massa que depois vira farinha. Tu faz assim, pega o aipim, descasca, mete-lhe dentro de um tacho cheio d'água. Vai trocando a água todos os dias até tu sentir que ele está fedendo e ficando mole. Depois, tu espreme bem a massa, bota no sol para secar, passa na peneira e aí ela vira farinha, que está pronta para fazer o bolo. Muito fácil. Gattai, 2019, página 89. Durante minha inquieta adolescência, vi um contraste quanto à questão da espiritualidade, um conflito entre fé e razão que me seguiu, entremeado no cotidiano. De um lado, o ateísmo de meu pai, descrente pelos equívocos da religião, mas crente na liberdade. E do outro, o catolicismo de minha mãe, jamais preocupada com a espiritualidade do que com atos de culto exterior. Questionador, quando comecei a fazer-lhes perguntas, as respostas que deles recebi não me satisfaziam, pois pareciam insuficientes para explicar a realidade. Meu pai negava a metafísica, as questões da vida após a morte, o impalpável que não se pode conhecer pelos sentidos físicos. Rejeitava para associá-la às narrativas religiosas, nas quais ele via uma histórica forma de exploração humana. Já de minha mãe, as respostas eram do senso comum, aquilo que é de hábito se contar a toda a gente, refletindo dogmas e comportamentos repletos da ideia de pecado e culpa. Sabemos que é comum as crianças serem criadas pela promessa de recompensa. Entre aspas, vai ganhar um doce se fizer isto. Ou de castigos. Entre aspas, ficará sem brincar se fizer aquilo. De vez em quando, dizem para colocar medo, abre aspas, Papai do céu está vendo tudo. Ou, entre aspas, você acha que Deus gosta do que você está fazendo? A recorrência dessas afirmativas vai criando a imagem de um Deus pessoa, com emoções humanas, como raiva, tristeza, alegria. Dessa forma, ele vigia, julga, culpa, castiga uns e perdoa e recompensa outros. Enfim, por questões culturais, o dogma estava presente em minha educação, além de um Deus julgador e vingativo. Obviamente, ouvia por toda parte sobre o céu e o inferno. Este último seria um lugar de sofrimento físico real para os pecadores, por meio de um corpo fisiológico reconstruído após o fim do mundo.
enquanto aquele primeiro, ao contrário, seria um recanto de delícias, prazeres e descanso almejado pelos zelosos cumpridores de preceitos religiosos. Algum comentário, Ju? Não? Atualmente, as histórias de céu e inferno beiram o folclórico, mas as consequências dos preconceitos que impedem oportunidades, a indiferença quanto à miséria, como se fosse um fenômeno natural, essas mazelas teimam enraizadas na nossa cultura. Na cidade de Salvador, incomodava-me a acomodação e a passividade quase geral da população no sentido de conquistar mudanças. A questão social, contraste entre progresso e pobreza extrema, preocupação desde os tempos de Kardec, ainda não foi resolvida. Em Salvador, encontramos o exemplo do convívio das religiões. Vários terreiros são tombados como Gantuá da Mãe Menininha. A primeira casa de oração da Bíblia foi a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, onde estão ruínas da fundação por Tomé de Souza, primeiro governador do Brasil. Em novembro de 1865, na Revista Espírita, Allan Kardec noticiou um artigo sobre Espiritismo no Diário da Bíblia. Católicos, muçulmanos, candomblecistas, ubandistas ou espíritas, todos convivem com razoável tolerância. Aos 20 anos, cursando Direito na Universidade Federal da Bahia, ganhei de uma amiga um livro de Brian Weiss, 1999, que tratava de terapia de vidas passadas e do avançado pensamento que adivinha de entidades espirituais que se manifestavam por intermédio dos pacientes. Não é espírita, mas me apresentou a reencarnação como hipótese racional. A sua lógica impactou-me, fazia sentido, era um interessante caminho. Nesse mesmo ano, 2000, viajei para um intercâmbio na Europa. No avião, iniciei a leitura de um livro dos Espíritos de Allan Kardec. Fui para a França, bem perto de Lyon, onde nasceu Kardec. Talvez haja algum sentido em tudo isso, mas nunca sabemos todas as conexões que a vida nos reserva. De volta para casa, essa Bahia de todas as crenças, amigos me levaram a um centro espírita que tinha um ambiente bastante parecido com o das igrejas. As palestras nos grandes salões equivalem às missas. O passe que todos tomam ao final lembra uma espécie de ritual purificador. Os novos frequentadores que chegam, seja do catolicismo, seja do protestantismo, e que são a quase totalidade, estão acostumados com essas práticas e as repetem por hábito. A grande maioria segue passivamente essa rotina de frequência semanal ao culto, vivendo a proposta espírita como se fosse apenas uma nova denominação religiosa. Há até quem leia este meu questionamento e pense consigo mesmo: ué, e não é exatamente isso que deveria ser o espiritismo? Não, não foi isso que li em Kardec. Ocorreu que, durante alguns meses, ouvi dos expositores conceitos semelhantes aos que eu tinha ouvido nas religiões. Contaram-me sobre um umbral, destino dos que agiram mal, e sobre as desejadas colônias espirituais, destino agradável para os bons. Mas essa era a exata descrição do inferno e do céu, locais escolhidos para a nossa vida após a morte, por um Deus que determina sofrimentos, como se fossem uma comunidade desta vida corpórea, com as mesmas sensações de dor, frio, fome e medo. Parecia tudo igual, uma continuidade das hipóteses dogmáticas das religiões. A mesma solução que nada explica.
Qual é a lógica dessa realidade? Chamaram-me a atenção as ideias de karma, causa e efeito, e ação e reação, que constantemente ouvia nas tribunas, aulas e mesmo nos livros espíritas. Repetiam que a causa do sofrimento nesta vida geralmente está nas faltas cometidas em vidas passadas. Cada falta produz um sofrimento como um castigo divino. A postura adequada seria de aceitar essa imposição para merecer algo melhor. Dizia-me também que o mal que fizesse alguma pessoa geraria a obrigação de reencarnar com ela. Durante algum tempo, mesmo com o peso que caía sobre meus ombros, aceitei a ideia de causa e efeito, do ato que desencadeia a penalidade, pois, como estudante de direito, além de ver a priori o reflexo da justiça pela aplicação das leis presentes na consciência, deveria ser mais eficaz socialmente que o sistema católico do pecado perdoado por uma autoridade e que faz girar o ciclo vicioso do erro e da impunidade. Todavia, sem perceber que se tratava de conceitos semelhantes, causava-me desconforto a palavra karma, que eu associava ao fatalismo divino das religiões orientais. Em verdade, essa era a mesma ideia de fundo adotada pela Igreja cristã. Porém, quando o clero decidiu pelo dogma da vida única, criou o dogma do pecado original. O dogma, o que, em verdade, apenas reproduzia o mecanismo lógico da aceitação passiva dos sofrimentos. Colocar sobre os ombros do povo a culpa por sua própria miséria foi instrumento de dominação da Igreja. Nos povos do Oriente, a pobreza extrema e demais adversidades eram explicadas pelos sacerdotes como sendo dívidas das vidas passadas. Sempre o mesmo mecanismo para subjugar a maioria dos simples e ignorantes por uma elite de poderosos e orgulhosos, favorecida por privilégios, o que explica, em grande parte, as mazelas sociais de hoje. Enfim, aos poucos senti a dissonância entre as ideias racionais, liberais, organizadas que li em Allan Kardec e o que via, lia e ouvia no ambiente místico daquela instituição. Sobretudo as estranhas explicações do post-mortem e da questão moral. Era preciso avançar. Minha insatisfação com as explicações obtidas me conduziam a outras paragens, onde eu poderia realizar o estudo mais profundo e metódico da doutrina espírita. Algo me dizia que ainda havia muito a descobrir. Acompanhe-me, caro leitor. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse pedacinho? Acho que tem uns trechinhos importantes, né, que o Lucas perpassa aqui. Acho que é só o início de uma reflexão, claro? Pode falar. Então, gente, como eu coloquei no outro grupo, eu passei por um processo de luto mês passado com a minha avó e ontem com o meu avô. E, assim, sempre foi muito presente na minha vida essa coisa do Deus castiga, olha que Deus está vendo. E muitas vezes, quando eu me pego estudando a doutrina, justamente essa parte de sofrimento, Deus castiga, eu fico aliviada de pensar, nossa, que bom que eu encontrei o Espiritismo, eu não preciso mais ficar me sentindo culpada, com a consciência pesada, porque o fato, eu sempre mentalizo, Deus é soberanamente justo e bom. O que acontece são desdobramentos dos fatos, então não é castigo, é desdobramento dos fatos. Se ficou doente, foi alguma coisa do corpo,
foi alguma coisa que ficou faltando fazer de cuidado com o corpo. E todo o sofrimento traz um aprendizado. Se estava no planejamento, se não estava no planejamento, de toda forma vai trazer um aprendizado. E hoje eu me vi justamente em duas situações dessas, que o meu pai ele acompanhou o enterro do meu avô, só que o meu primo não quis acompanhar porque ele já tinha reconhecido, sabe, o corpo, né? Então ele falou: eu não vou suportar ver meu avô ser enterrado, porque assim, ele foi criado pelo meu avô, então foi avô e pai, né? E ele falou: eu não vou aguentar, eu vou assinar a autorização e vou embora. Só que o meu pai ele achou um absurdo. Falou: não, você tem que acompanhar, porque senão é abandono, vai deixar Deus dará. Mas assim, eu entendi a cultura do meu pai, que na cultura do meu pai, a pessoa tem que acompanhar o corpo, porque acha que assim, a pessoa de onde estiver vai estar acompanhando, a pessoa vai sentir, vai ficar triste. E assim, ele não tem esse entendimento que a gente tem do espiritismo, que quando o corpo, quando o espírito se desliga do corpo, é outra realidade, é outra mentalidade. Então, assim, ele falou: ai, que Deus vai castigar, já me vê aquele ímpeto. Deus não castiga ninguém. Deus é soberanamente justo e bom. Você está sendo juiz de Deus? Que pretensão é essa sua? Aí minha mãe falou: Elaine, vai para sua casa. Aí, quando eu fui para casa, já me veio aquele peso. Gente, eu gritei com meu pai: eu vou para o inferno. Veio, sabe aquela coisa do tipo, ai, eu vou para o inferno, ai, perdão, eu devia ter agido de outra maneira. Sabe aquela coisa da culpa? Então, quando leu esse trechinho, eu justamente me vi falando: gente, quantas vezes eu me pego ainda com aquela coisa do ai, que, né, culpa, falando, ai, que Deus, né, que Deus não gosta disso, afinal é honrar pai e mãe, eu não posso gritar com meu pai. Podia ter feito de forma diferente, mas sabe aquela coisa, agir no calor. Depois eu pedi até desculpas. O que a gente pode refletir daqui é que o Lucas está falando, né, o quanto que transformou-se o espiritismo, transformou-se o espiritismo em uma religião, sendo que não é essa a proposta de Kardec. Né? Ele nunca quis que o espiritismo se tornasse uma religião. E o espiritismo se tornou aquilo que nós fizemos dele. Porque nós tornamos um centro espírita um ritual religioso, onde eu vou, sento, assisto lá a palestra, tomo um passe e vou embora, que é o mesmo movimento de ir no centro, de ir na missa, assistir a missa, tomar a hóstia e vir para casa e achar que está tudo bem. Não existe uma busca real do entendimento do que é o espiritismo, porque a gente, né, quando pensa na questão, porque o espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, porque ele se fundamenta na questão da filosofia, que é o estudo das ciências morais, né, da psicologia, da metafísica. Existe uma ciência fundamentada em tudo isso. Né? Kardec não trouxe o espiritismo nem os espíritos para fundamentar uma nova religião. Então, eu acho que esse ponto, né, que o Lucas traz é uma reflexão para nós, porque nós que estamos à frente, né, dos estudos da nossa casa, né, que a gente frequenta, que a gente trabalha, é uma reflexão importante. Aqui na minha região, Ju, e até o centro que eu frequento, é bem característico mesmo esse ambiente da igreja aí, né? E como que é difícil a gente quebrar os hábitos, né? Porque nem eu sou da turma ali, eu sou a mais nova, e aí a gente leva às vezes
um estudo diferente, alguma coisa assim, para eles tentarem poder ver diferente, né? Mas é difícil, é difícil. Acho que a maioria das casas, né, Genesi, a gente encontra isso mesmo, Sim. né? Até porque durante muitos anos a gente sofreu aí sofreu, né, no sentido de agir de acordo, né, com toda uma influência aí, né? A gente sabe muito bem de religiosidade, de querer que realmente o espiritismo fosse uma religião, né? Uma coisa que eu acho interessante também que o Lucas fala, né? Essa coisa de ação e reação, e como é difícil para as pessoas, como as pessoas são resistentes quando a gente coloca que não é assim que funciona, que ação e reação são para as leis físicas, né? Então a gente sempre cita a lei da gravidade, que absolutamente, né? Ela é única e exclusiva e tudo o que acontece em relação à lei da gravidade acontece exatamente da mesma forma. Então, né, se eu pegar esse celular aqui e soltar, ele vai cair, né? Assim como qualquer objeto. E quando você diz, né, nós tivemos um exemplo ainda no sábado passado, que quando nós estávamos colocando para os alunos, né, que não é assim que a dinâmica da espiritualidade, que não é ação e reação, mas sim consequências naturais das nossas escolhas, e ainda, né, uma pessoa ou outra, mas isso não deixa de ser ação e reação. Então, por que a gente diz que não é ação e reação? Porque cada um de nós é único. E as leis divinas, né, elas não funcionam como ação e reação. Determinista, né, Marisa? Oi? Como leis deterministas, né? Exatamente, exatamente, né? Porque cada um de nós é único, cada um de nós tem as suas circunstâncias em que erra, em que se equivoca, em que, enfim, e não dá para generalizar. Então existe muita resistência ainda, né, em relação a esse entendimento da essência, né, desse princípio, que não é lei, não é ação e reação, mas sim consequências naturais das nossas escolhas, né? Marisa, E assim como também... Diga, Edmar. Não, desculpa de cortar. Eu queria dizer que e é interessante como o Lucas coloca, né? E ele como um advogado entende esse tipo de ação e reação com uma coisa natural, com uma coisa justa, né? A gente entende que quem sofre ou quem faz sofrer deve receber o mesmo ensinamento, o mesmo castigo, entre aspas, né? Para que ele entenda a dor do outro. E como você fala, quanto mais a gente se debruça sobre os estudos de Kardec, né, a gente entende que isso não é assim que funciona, porque como você falou, cada um ali tem sua experiência, cada um está ali num determinado grau de evolução, que se fosse uma coisa de uma lei física, onde Sim. estaria a justiça? Exatamente, né, como a gente pensa. Todo mundo que eu, há 3 anos atrás, acreditava nisso piamente, achava isso a coisa mais justa do mundo. Se alguém matou, tem que experimentar a morte para poder aprender com isso. Nossa, foi muito interessante como o Lucas coloca, e é uma coisa que, como você falou, se repete como uma questão de olho por olho, dente por dente, né? É uma coisa tão forte na gente que a gente não consegue tirar da sociedade esse tipo de pensamento. E você sabe, Edmar, que é interessante porque hoje já tem uma corrente dentro do direito que defende, né, que já orienta, já tem uma orientação que percebeu que a punição não resolve, tem que ter um caráter educativo. É lógico que muitas vezes você tem que afastar do convívio social, mas não para punir, mas para educar. E eu achei interessante que esse trecho também que o Lucas trouxe, ele faz uma narrativa bem interessante para mostrar para a gente que quanto a gente vê a doutrina espírita com esse olhar, né, de religiosa, de religião institucional, e a gente se aproximou, infelizmente, bastante disso, nós tiramos aquela questão justamente que ele traz aqui, das ideias racionais, liberais,
e progressistas, né, que coloca na nossa mão a possibilidade de mudança, né, da gente construir uma sociedade melhor, da gente construir uma justiça mais plena, de acordo com a lei divina, com a lei natural. Eu achei também que ele trouxe bem essa descrição, né? O quanto que o dogmatismo engessa não só a gente individualmente, quanto coletivamente, né? Tira o poder de mudança social. Acho que é por isso que o espiritismo ele é essa alavanca tão importante de progresso, né? Uma das alavancas são importantes. Isso que você está falando é algo assim, que para mim é um dos principais problemas desse viés religioso que se correu, né, dentro do espiritismo. Porque uma das coisas que sempre me incomodou na religião convencional foi essa ideia que o Lucas fala aqui também, que é a questão de você vai lá, pratica ações equivocadas e vai lá no padre, no pastor, faz uma oração ali e está resolvido. E aquela atitude prática que está descrita ali no Evangelho, que é uma orientação de convivência, não é um ensino para você conquistar o reino dos céus e sentar lá do lado de A ou B ou C, mas é uma organização social, se você for pegar bem ali no o próprio Evangelho. E acontece que assim a religião dogmática ela acaba estabelecendo como você tem que comportar dentro da igreja e isso não reflete, esse comportamento não reflete no dia a dia, né? E isso acaba gerando, isso, né, pelo Espiritismo ter trazido essa questão dogmática para dentro de casa, isso também acontece no Espiritismo, né? E aí, assim, para pegar uma situação muito prática, né? A quantidade de pessoas que se dizem espíritas e que hoje são negacionistas em relação, por exemplo, à questão da vacinação, né? Que era esse assunto que estavam se comentando no início. Então, assim, existe um descolamento e as pessoas não conseguem fazer essa junção daquilo que é estabelecido como uma orientação moral, seja no Evangelho, seja na perspectiva espírita, e o meu agir na sociedade. Aí eu prego a caridade, eu prego o amor ao próximo e vou lá e, de repente, apoio um discurso de ódio e voto numa pessoa que tem esse discurso que, na ponta, vai me afetar porque vai aumentar a quantidade de gente, inclusive, que vai bater na minha porta para pedir ajuda. Então, assim, não conseguem fazer essa relação, né? E aí eu estou trazendo esse exemplo mais como uma ilustração mesmo, né? Não quero entrar nessa questão, mas é porque é algo que para mim é muito nítido, esse descolamento, né? De uma situação onde existe toda uma orientação, né? Tudo bem não se conseguir fazer, né? Porque a gente está no processo, né? de aprendizado, mas a partir do momento que eu me esforço e tento ali entender isso, né? E começo ali a fazer um movimento de fazer a aplicação disso, é que daí é que se dá o aprendizado e a prática disso, né? Uhum. Então, para mim, finalizando, essa é um dos grandes... Todas essas questões que vocês colocaram são muito importantes. Eu queria só somar essa, que é essa falta de entendimento daquilo que se consegue como orientação dentro das orientações da espiritualidade e a prática disso no dia a dia.
né? E no dia a dia como prática de cidadão mesmo, de cidadã, né? E como que uma coisa ligada à outra faria essa questão da revolução social mesmo, né? Porque o que as ideias espíritas colocam, né, que a espiritualidade traz, é que esse mundo vai se mudar através da nossa ação correta, né, em todos os aspectos da sociedade, no trabalho, na família, na casa espírita, no jogo de futebol que a gente gosta de fazer no domingo, em tudo. Uhum. Aí. E sabe, Anderson, eu estava, só um rapidinho, eu estava outro dia, assim, uma madrugada dessa, vendo aquele documentário que é Em Busca de Kardec. Lá ele fala sobre um desses movimentos, né, que tem dentro do movimento espírita, que falava sobre um grupo chamado Espiritismo Laico. E era interessante essa defesa sobre esse tal de espiritismo laico, que ele fala sobre, eles defendem toda a visão filosófica, científica do espiritismo, mas querem tirar o que eu acho que é a questão moral, que está ligada a justamente o evangelho e todo o exemplo que Jesus nos trouxe, entendeu? Dessa evolução moral, que é o que faz link também com que esse retrato que o Lucas traz sobre o comportamento dos centros espíritas, né? Mostrando justamente essas ações, onde você vai lá, segue uma ritualística, né? Sem ter nenhum tipo de link sobre a questão moral, sobre o que... Se você está ali para entender, né, o que está acontecendo, qual o link do seu esforço, do seu esforço de melhorar, do seu esforço de entendimento, né, sobre as leis do espírito, da alma, né, o que traz muito dentro desse link sobre o que está dentro do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz essas bases para a gente, faz a gente entender que somos donos da nossa vida, somos responsáveis pelos esforços de nos melhorarmos, né? Isso tá exemplificado nas palavras do Cristo. E é impossível você colocar, eu pelo menos penso assim, é impossível você pensar no Espiritismo apenas como seu caráter filosófico, entendeu? Científico. Senão, vai virar o quê? Entendeu? Não tem. Acho que abandonar os ensinamentos morais deixa de novo o espiritismo meio que incompleto, eu penso assim. Edmar, quando a gente o problema desse pessoal... Diga, Conde. O problema desse Depois pessoal eu queria do espiritismo falar, Ju. laico... O problema desse pessoal do espiritismo laico, eu conheço eles, é o pessoal da CEPA. A maioria do pessoal da CEPA. O que ocorre com eles? É que você olhou porque você não conhecia essa vertente. Então a gente pega e fica com os olhos assombrados. Mas nota, se alguém foi educado dentro dessa vertente e conhece a vertente religiosa, vai ficar com os olhos tão assombrados quanto você ficou, apesar de achar lógica. O que acontece? Qual que é o pressuposto do grupo? Não é que eles estão totalmente equivocados na interpretação dele, muito do contrário. Se você for pegar, por exemplo, pode ser só filosófico? Pode, desde que você tenha olhado o Leon Denis. Percebe? O Leon Denis é filosofia pura. Mas ler Leon Denis, ele te agride? Não. Você lê a obra do Leon Denis, ela te agride? Você pega a obra científica do Delany, você vai encontrar erros. Ela te agride? Não. Qual que é o problema? Eles eram contemporâneos. Eles tiveram a compreensão do espiritualismo racional. Quando você vai pegar esse pessoal da laicidade, que eles estão corretos, não se deve misturar Estado com religião, senão vai dar caca. Só você ver os estados, e aqui no Brasil está virando, com essa turma de evangélicos tomando poder. Mas qual que é o problema aí? Qual que é a visão que essa turma do CEPA tinha?
eles têm uma visão de que Kardec era positivista. E eles têm muita influência marxista. Exatamente. Então, quando vem o positivismo, o marxismo, eles não conseguem perceber que quando Kardec usa a palavra positivismo, ele está falando do positivismo De filosófico. Comte. E não era Comte. Positivismo filosófico era o positivismo do espiritualismo racional. Era chamado positivismo filosófico. Isso. Não era com a base em Comte também, não? Não. Negativo, nada. O Kardec era totalmente contrário a Augusto Comte, na época. É verdade, verdade. Em que Conde, surge o verdade. O Conte pegou Isso. dessa galera, na verdade. O Augusto Comte verdade. era o É seguinte, o Augusto posterior. Comte, na França, até 1857, 1859, ele estava enterrado. Ninguém conheceu Augusto Comte na França. Quem ainda dava uma sobrevista ao Augusto Comte era uma turma de britânicos que estudavam Comte. Pequena, mas era uma turma. Porque lá tinha o industrialismo e o Augusto Comte ele pregava muito de que os industriais seriam novos senhores feudais. Tem muito isso verdade. em Comte. As pessoas não leem, mas percebem. Aí o que aconteceu? É uma coisa que não dá, assim. De repente, eles chegaram à conclusão, tanto a igreja, dogmatismo religioso, quanto os marxistas, você vai ver carta do Karl Marx falando mal do espiritismo. Isso tem. E depois você vai pegar o Comte, não tem por quê? Porque o Comte morreu antes. Isso. E estava enterrado, ninguém lia Comte na França. Só que aí, o que houve? Reuniu-se os três grupos, consciente ou inconscientemente, se reuniram e falaram: nós precisamos eliminar essa ideologia espiritualista. Eliminaram. Tanto é que eles eliminaram dizendo com qual sistema? Vamos fingir que ela nunca existiu. Ela desapareceu. Desapareceu da história da psicologia, desapareceu da história da física, desapareceu da história do espiritismo. Percebe? O grande problema do pessoal da CEPA, por exemplo, eles se aproximaram muito quando começou as descobertas das cartas de Kardec sobre a adulteração. Eu vi, gente, isso eu assisti de perto. Um dos integrantes, que eu não vou dizer o nome, que eles não são uma pessoa, mas um virou e falou: eu sabia que o evangelho tinha sido adulterado. Eu sabia. Percebe como é que é a história? Porque eles não conseguem ler o evangelho fazendo a ressignificação das palavras. E eles não conseguem perceber que o evangelho é um balão de ensaio para o céu e o inferno. Você não consegue ler o evangelho segundo o espiritismo sem você ler com os óculos de quem lê o céu e o inferno. Com certeza. O céu e o inferno é o óculos. Você pega o óculos, Aí eu quero ler o céu e o inferno, quero ler bem. Você pega o óculos, coloca, aí você relê o evangelho. Concordo Aí plenamente você vai com entender. você, Conte. Porque como é que é o céu e o inferno? O céu e o inferno vai mostrar o que vai ocorrer com os espíritos. A parte prática, vamos dizer assim, da moral. Acontece isso. Eles não adulteraram a segunda parte, eles adulteram a primeira. O que é a primeira? A primeira é a interpretação da segunda, nos casos que ele recoleta. Exatamente. Só que eles dão uma interpretação que Kardec nunca deu. Por isso que eles adulteraram o texto. Para ficar embaraçado. Agora percebe como é que era complicado para os espíritos fazer a gente enxergar como é que era a história. Eles colocaram Jesus numa distância tão grande. Eles colocaram Jesus lá no trono dos católicos. Do lado de Deus. Então fica muito difícil. Aí a gente pensa, vamos pensar calmamente. O que pegou de Jesus chegou por quê? Porque ele esteve aqui. Houve o eco das suas ações. Ele estava encarnado,
mas a sua ação foi vista também por quem estava desencarnado. Então, a plateia não foi só aquele povo que estava ali na Judéia na época. E a multidão de desencarnados que deve ter se aproximado? Ninguém fala isso, né? Algum livro espírita fala? Trabalha essa hipótese? De desencarnados tem também presenciado a encarnação de Jesus? Você tá lá no mundo espiritual, por que não podia ser plasmado para lá? Porque, veja, uma influência num local tão ignoto, tão ignorado como era a Palestina na época, que era ignorada, pensa. Palestina, o império estava onde? Roma. Onde estava a Grécia? Aí você vê, lá no fim do mundo aparece uma filosofia que muda. E essa filosofia deve ter assustado o pessoal. Era dotada de uma lógica, não teve nada escrito, nota, ele não deixou nada escrito. E o que nós vamos... Veja, ele não deixou nada escrito. O que o pessoal quer fazer hoje em dia? Jesus disse. Peraí, gente. Não sei o que ele disse. Ah, está nos evangelhos. Quando é que os evangelhos surgiram? Ninguém leu o Cristianismo e o Espiritismo do Leon Denis. Leiam. Leiam. Para vocês entenderem os evangelhos, tem de ler o Cristianismo e o Espiritismo. Abrir a cabeça. E tem de ler o céu e o inferno, né? Não tem jeito. E estudar. Está difícil o céu e o inferno? Começa pelo Cristianismo e o Espiritismo, lê lá. Aí já coloca aquela coisa. Porque qual que é o problema nosso? Está escrito, tem de estar escrito. Tanto é que, como é que eles adulteraram? Vamos deixar escrito como se Kardec e os espíritos tivessem dito. Aí todo mundo vai aceitar. Olha a inteligência. Por que isso? Porque nós temos uma visão de aceitar as coisas que vêm por tradição escrita. Não é nem por tradição oral. E o cristianismo surgiu do quê? De uma tradição escrita ou oral? Não foi uma oral? E o espiritismo surgiu de uma tradição escrita ou oral? Os espíritos escreveram ou falaram também? É complicado. Foi oral, então, o pessoal da CEPA ainda não caiu a ficha deles. Caiu sim. Tem uns lá da CEPA que estão balançados. O venezuelano lá, o Asturo, lá, ele é um que está totalmente balançado. Conversei com ele durante um longo tempo, que ele mexeu com ele a descoberta do espiritualismo racional. Com ele mexeu. Uhum. E ele está fazendo uma leitura, não é uma coisa que a pessoa vai pegar e em meses vai aceitar, é uma coisa que ele vai estudar, porque ele é uma pessoa extremamente racional, ele vai ler isso daí. E a gente vai saber o resultado depois de 2, 3 anos, não se muda radicalmente. Agora, ele ignorava. O que é o problema do pessoal da CEPA? Ele ignora. E o problema também é a resistência. Ah, tudo que eu aprendi está errado. Ah. A pessoa larga tudo. Clarice quer saber o que é CEPA. Explica, por favor. Parece que mudou de nome. É uma comissão espírita para toda a América Latina. Eles designaram o CEPA, um movimento interamericano, dentro da América Latina todinha. Uhum. Então, eles estão, por exemplo, muito mais, aceitaram as adulterações muito mais facilmente, mas o nó da questão não é o céu e o inferno, nem a Gênese para eles. O nó da questão é, como muito bem disse o rapaz agora aí, é o Evangelho. Entendeu? É o Evangelho. Mas por quê? Porque eles têm essa coisa de leitura, eles não fazem prece, por exemplo, antes de começar nenhum trabalho deles. Eles acham a prece desnecessária. Aí eu ia falar para eles, então lê depois da morte e vê se a prece é desnecessária. Eu até concordo com eles que você fazer uma prece toda vez que você vai fazer um trabalho, toda vez que você vai encerrar um trabalho, pode virar um ritual. Na igreja tem até o momento que você levanta para fazer a prece. Toda vez que você vai iniciar um trabalho, você faz uma prece, toda vez que termina, faz, virou um ritual. No Leon Denis, depois da morte, ele fala: nunca faça uma prece decorada,
E se um dia você não tiver vontade, não faça. É melhor você fazer quando você tem vontade, a qualquer momento que você queira, do que você fazer obrigado. Tá lá. Como ele é um contemporâneo de Kardec, ele escreve muito bem, não dá para discutir com ele. Peguem o Depois da Morte e dá uma olhadinha no que ele fala sobre a prece. E também tem naquele, no Infinito, acho que é no Infinito, né? Tem um outro livro dele Ó, também que fonte, ele bom discorre sobre a prece. saber, porque No bom saber, porque Invisível, eu Conde. comprei esse livro, eu não comecei a ler, mas eu tenho, justamente por causa dessa visão dogmática que o Espiritismo implementou, eu tenho uma dificuldade muito grande com eu tenho uma relação muito conflituosa com essa questão da prece, justamente por causa dessa visão dogmática que estabeleceu no Espiritismo. Vou dar uma olhada lá nesse livro com toda certeza. Pode ler, é Obrigado aí belíssimo. pela informação. Inclusive, ele tem no outro livro, eu não me lembro se é no Infinito, ele ele vai mostrar exemplos de prece. Aí você vai olhar aquilo lá, você fala, isso não é uma prece. Aí ele fala, o que ele viu de prece aí? Aí você começa a perceber o que ele viu de prece. Quando você lê Depois da Morte, você entende que ele vai pegar e vai descrever. São mensagens que ele recebeu, que o cara vai descrever o deserto, descreve uma montanha de neve, mas escreve como se fosse uma alma emancipada de escrever. É alguém saindo do corpo. É alguém se afastando do corpo, vendo a criação divina de outro ângulo. É uma pressa aquilo lá. Mas demorou para cair a ficha, que ele fala para lá aqui, ele coloca as mensagens. E de repente fala, pô, mas que pressa é essa? É a prece do indivíduo conhecendo... Isso é onde? Eu não me lembro se é eu vou pegar qual que é o nome, acho que é no Infinito, é um dos livros dele, não é no Depois da Morte. Tá. Que tem uma descrição do deserto, lindo, maravilhoso. Conde, essa cepa que você fala é a mesma que o Wilson Garcia cita no livro, a Fundação da Confederação Espírita Pan-Americana? Essa mesmo. Ele vai trazer, então, Clarice, ou para quem tiver o livro, tem na página 281 explicando, né, como se deu a formação. E aí ele fala que foi um movimento nascido na Argentina. E aí ele vai relatar tudo, né, que sai um pouco fora a gente aprofundar, mas eu acho bem importante isso que o Wilson Garcia traz aqui no livro dele sobre como nasceu, né? O livro é o Ponto Final? Isso, na página 281. Tá aqui, ó. Não é nesse congresso que o Brasil não esteve presente por ser rustanguista por causa da FEB? Isso, mas aí cada um vai... É outra conversa. Olha. Outra conversa. Não, mas é que tá. Quando a gente fala o Brasil não esteve presente, né? quando a gente fala o Brasil não esteve presente, a gente supõe que a FEB é representante do Brasil. Então. Pois é. Teve presente. Teve gente do Brasil presente. Ah, mas a FEB então não teve. Não, teve. A FEB não representa o espiritismo no Brasil. Quem acha que a FEB representa essa visão que eles querem que a pessoa tenha. Exatamente. O Brasil esteve presente, sim. Ju. Entendeu? Esteve. Ô, Ju. Agora. Nós vamos ter o estudo do ponto final. Em breve. Ô, Conde. Diga, Ô, Conde, eu só falei isso que eu estou lendo Conscientização Espírita desse Gécio Lacerda, esse livro aqui, e que aqui ele fala que o Brasil não esteve presente por conta de que eles não quiseram convidar a FEB, nenhum representante da FEB, porque ela se autodenomina representante do Brasil no Espiritismo brasileiro. Foi então eles disseram que a FEB não esteve presente, não o Brasil. Ah, sim, pode ser. Não pode dizer que o Brasil não esteve, porque atualmente acho que até a presidente é brasileira. Sempre teve representante do Brasil na CEPA, sempre. E não teve, é a FEB,
e esses grupos majoritários. Nunca teve presente lá, porque eles discordam, eles não aceitam. Tem as diferenças, mas eu acho assim, os dois têm muitos acertos e tem alguns erros. Entendeu? Se os dois pegassem e se juntassem e cada um arrancasse o erro que tem, seria o que seria o Espiritismo. Ainda mais agora que a gente tem um conhecimento que faltava, que era o espiritualismo racional, a psicologia. Tendo esse conhecimento, é se reler. Agora, o problema é aceitar isso. Olha, durante 150 anos nós estávamos tateando no escuro. Quem vai aceitar? Mas nós estamos estudando, talvez para quando a gente voltar reencarnado, se voltar no Brasil, encontrar a situação aqui no Brasil mudada. Ou talvez, vamos ser otimistas, você pode nascer em qualquer lugar do mundo, vai estar mudada lá também. Pensei nisso. Tem um outro aspecto aqui em relação ao que a gente leu do Lucas, que eu gostaria só de pontuar para depois Antes de você falar, deixa só a Milena falar, porque a gente tem a pontuação, ela ainda não falou desde aquela hora. Rapidinho. Porque também já acabou entrando por outros assuntos. Eu agradeço a Conde aí o esclarecimento de Conte. Realmente, o positivismo veio de Kardec, não tem muito a ver com ele, né? Mas, assim, essa questão mesmo da prática do espiritismo, né, nos centros espíritas, eu sempre vivi isso na realidade aqui, acho que todos vivem também, né, dessa forma meio automática, meio irracional, meio seguindo tudo, determinados rituais, por assim dizer, e sempre fui contra, sempre questionei muito, né, mas aí a conversa foi para o outro canto, assim, e eu acho que é um terreno meio perigoso da gente estar classificando, fazendo juízo de valor de quem defende A, de quem vota em quem, de quem defende vacina ou deixa de defender vacina. Porque aí a gente vai cair no julgamento, né? E é tudo que Jesus não quer, que nosso mestre não quer, é julgamento. Por exemplo, eu tenho posicionamentos a respeito de vacina que minha profissão me dá esse posicionamento e eu não me sinto de forma alguma anticristã ou sei lá o quê, por defender uma posição que não é favorável à vacina, entendeu? Então, assim, eu acho que é meio perigoso, e é tudo isso justamente o que Conde falou e o que o Kardec quis e que Jesus quis na realidade. É que não houvesse divisões dentro do próprio Espiritismo, e a gente está vendo divisões e divisões dentro do Espiritismo, né, por questões ideológicas partidárias principalmente. Então, como todos têm sua evolução, como o Lucas mesmo disse, cada um vai, né, e alguém disse aí no início também, cada um tem sua bagagem reencarnatória, sua bagagem de vida, sua bagagem cultural, filosófica, tudo. Então, a gente não pode estar dizendo, eu não sei como é que pessoas votem A, votem B, e isso, aquilo, outro. Eu acho que a gente tem um grupo maduro aqui, né, que a gente tem que, pelo menos, tentar, nesse grupo, não partir para essa questão, sabe? Me desculpe, Alisson, mas, assim, eu acho que a gente tem que partir para essa questão do estudo em si mesmo, e não de julgamento, que me soou como julgamento da coisa, né? Não por questões A e B, não defendo A nem B, não, mas porque a gente tem posicionamentos de vida, né? E eu acho que tudo está tão polarizado no Brasil, no mundo todo, que eu acho que a gente não precisa trazer essa polarização para aqui, né? Mais um espaço disso, né? Respeito a opinião de todo mundo, não... assim, mas às vezes eu me sinto incomodada e quero falar. Mas é isso aí. A minha assim, peraí, Alisson, assim, a nossa proposta é estudar e todos terem autonomia sem ser cerceado de poder colocar o seu pensamento e a sua opinião, né? Aí, a forma como nós interpretamos a opinião do outro perpassa por nós, né? Como que sou para mim ouvir a opinião do outro. Mas dentro do nosso grupo de estudo, queremos e temos o objetivo que todos tenham autonomia para ter a liberdade de expressar aquilo que sente e aquilo que pensa, né?
sem ofender, né, com respeito, né? A gente está aqui para compartilhar o estudo, o saber, o conhecimento, e diante de uma situação tão difícil que a gente tem vivido com a pandemia, eu acho que é natural que tantas mortes, óbitos, né, adoecimentos mexam com o nosso emocional. Com certeza, né? eu lido diretamente com isso. Sim, todos lidamos, porque se tem um parente que adoece, eu também lido diretamente, por mais que não sou médica ou enfermeira. Vai para o trabalho mesmo. Enfim, então, cada um, eu quero que todos no grupo tenham a liberdade de colocar a sua opinião, porque não queremos que, às vezes, a gente, igual, está no centro e falar, não posso falar isso no estudo, porque o que vão pensar de mim? Né? Não posso me posicionar. Lógico que aqui a gente está trazendo um debate do que o Lucas trouxe, da visão de como o espiritismo se tornou uma religião, né? Aqui a gente está falando do Brasil, e o quanto que isso não foi só por um desconhecimento. Houve uma intenção que começou lá, né, na França, e que também teve um movimento aqui no Brasil, que a gente vai aprofundar isso no estudo, né, mas eu acredito que muitos de nós já tenha perpassado por esse estudo do que aconteceu aqui no Brasil com o espiritismo, né? Então é importante a gente ir refletindo nisso, não numa forma de julgamento, mas uma forma de buscar, de ir de encontro com Kardec, né? De estar de encontro com o que a doutrina espírita, né, teve no seu propósito, porque quando a gente vai estudar essa parte que o Conde estava pontuando, né, do espiritualismo racional e a questão de Jesus, a gente também vai identificar isso no espiritualismo racional. Eles usam falas de Jesus ali para explicar a moral, né, a questão da vontade como faculdade da alma. Então, a gente vê isso presente, mas também vê presente no estudo filosófico o estudo do eu real para o estudo do eu ideal, né? Entendi, que é o que a gente está entendendo hoje, o nosso eu real, com as nossas limitações, com os nossos acertos, as nossas dificuldades, partindo por aquilo que, né, é a felicidade, o nosso progresso como espírito. Mas quero falar que todos têm a liberdade de falar e de expor, né? Lógico que então, ótimo. agressiva, Bom saber. Pode falar, Alisson. Desculpa interromper você, é só para a gente deixar claro o objetivo do Espiritismo para Todos, para que ninguém se sinta-se ou pense, não sei se eu posso ou não falar isso. Pode falar? Isso, depois eu quero falar. Tá bom, Cê. Mas longe de mim querer cercear. Eu não falei que você precisa, entendeu? Eu estou falando que é o nosso propósito como estudo, né? Que todos possam falar. Diga, Alisson. Para deixar mais claro, assim, que a minha colocação não foi nem questão de julgamento, mas foi trazer a perspectiva do ensino que a gente tem dentro de uma perspectiva, né, no nosso caso a perspectiva espírita, e como que isso afeta a realidade prática, porque isso é o objetivo. Alisson? Acho que travou. Acho que ele congelou. Travou. Ele travou, ele está travado. Tá voltando. Tá ouvindo, Alisson? Você deu uma travada para gente. Pera, deixa eu fechar meu vídeo aqui, porque eu acho que pode ajudar. Porque a partir do momento que eu tenho estou ali aprendendo algo que, né, tem uma parte moral, e isso eu só uso no meu convívio. Não deu jeito, não.
Travou de novo, Ju. Travou, né, Má? Travou. Cecília, quer falar enquanto o Alisson não volta? E daí depois a gente passa para a Má, que ela queria trazer um outro ponto? Então, o que eu quero falar assim, né? Aqui no grupo eu sou nova, não tenho tantas leituras, né? Li tantos livros, as pessoas são bem gabaritadas para isso, mas assim, e falando de prece, eu acredito que a maioria veio da Igreja Católica, e que a gente entendia como prece. Ave Maria, Pai Nosso, e tem outras coisas decoradas, né? Decoradas que dificilmente saía do coração, porque estava maquinalmente já, né? E falando de Jesus, tudo começou lá com Jesus. Com Jesus, Jesus não teve a preocupação de escrever, porque ele falava e dava exemplos. Agora tem um monte de estudiosos, tem um monte disso, um monte de livros, que eu acredito que um dia volta lá. Peraí, o que Jesus falou? Ele falou só de moral. Ele só falou de moral e exemplificou isso. É só isso que eu queria falar. Mas eu vou começar a ler mais, eu quero ler o livro do nosso coleguinha lá, Ponto Final. Mas é isso. De repente, a gente está voltando agora para o final. Peraí. Mas é que Kardec falou essa palavra, não foi bem assim que ele quis dizer. É muita coisinha. Não precisava de tudo isso. É bom estudar, é bom a gente ter... sim, mas o que vem... que trouxe tudo isso para a gente? É o egoísmo. E aquela vontade de... Opa, com isso eu tenho vantagem. Com isso eu tenho vantagem. Então vamos fazer isso. Vamos dividir. Metade para mim, metade para a Juliana. Ainda me foi no meio? Era só isso. Obrigada, Cê. Diga, Má. Tem mais um ponto em relação ao que a gente leu do Lucas, que é muito importante, a gente, não querendo me antecipar, mas a gente vai ver mais para frente, quando ele diz, né, que nós aprendemos, que nós estamos aqui para pagar erros do passado, quer dizer, literalmente, isso está escrito no Céu e Inferno, que foi adulterado, né? Foi colocado isso. Mais para frente a gente vai ver nesse livro mesmo, e que não é absolutamente... e que diz assim, que nós estamos aqui para pagar que nós contraímos uma dívida, estamos aqui para pagar essa dívida, e que se não der para pagar numa encarnação, vai pagar na outra, e se não der na outra, na outra, na outra. Né? E isso foi colocado foi uma adulteração. A gente vai ver depois... Pagar a prestação, né? Isso. E a gente vai ver depois no original, que conta aqui mesmo nesse livro, quando ele for colocar o capítulo 8, que não foi exatamente, tudo absolutamente ao contrário do que Kardec colocou. Então, aprendemos de forma equivocada mesmo. Né? Podemos continuar, Ju? Vamos ver, né? Essa que é 9h18? Temos 10 minutinhos. Essa questão que o Conde colocou, da questão do espiritualismo, Kardec não vai trazer nos livros a teoria psicológica que fundamentava a época dele, e que, né, como ele fala, o espiritismo é um desenvolvimento das ideias do espiritualismo racional, porque todo aquele questionamento, enquanto ser humano que existia ali, né, possibilitou o nascimento do espiritismo. Foi, né, isso que fez com que fossem circunstâncias favoráveis. E isso foi tirado de nós. Mesmo dentro da psicologia, a gente não vai estudar, nunca se fala nada disso, uma vírgula. Inclusive, quando você questiona, mas a psique estuda a alma. E o que é a alma? Porque é a primeira pergunta que todo estudante de psicologia deveria se fazer. Se eu vou estudar a psique, né, e a tradução é alma, o que é a alma? Ela é material, é imaterial, ela sobrevive, ela morre, ela vive? Gente, você percebe que você, como estudante, você tem que ter esse questionamento. O que é a alma para a psicologia? Ela é só uma excreção do cérebro, né? E aí toda essa explicação que traz o espiritualismo, né, as ciências,
filosóficas, a psicologia racional, que vai estudar tudo isso, é uma oportunidade de resgate que a gente está tendo. Quando a gente estuda tudo isso, esse processo de evolução da consciência do ser, né, para o desenvolvimento das faculdades, ela traz uma desconstrução da igreja, porque a gente tem imbuído dentro de nós que a gente nasceu perfeito, foi criado perfeito. E aí, quando eu erro, eu falo, eu não me permito errar. E aí, quando eu não me permito errar, eu não permito que o outro erre. Quando eu sou rígida comigo, eu sou rígida com o outro, né? Então, a gente precisa refletir nisso também, porque isso é importante, né? Para a gente juntar. Diga-se. Então, no contexto que o Lucas tranquilamente, até gostoso de ler, ele vem retratando, ele fala justamente isso, que as passagens pelos centros, ele não via nenhuma diferença das demais religiões, que pregavam justamente, todas iguais, a mesma moral, a moral do domínio do homem pelo próprio homem. E elas retratavam, elas continuavam numa repetição. Alguém falou aí de uma questão que eles não tratavam da questão moral. Tratavam sim, tratavam da moral, do domínio, da submissão, né? E era tão tranquilo, porque isso já estava na história, né? Já estava no DNA das pessoas, que elas saíam de uma religião, iam para outra e não sentiam. Mudava-se de nome, né? Trocava-se purgatório por sei lá o quê, trocava-se um nome pelo outro, mas continuava da mesma forma, como sem entender ação e reação, né? E continuava-se da mesma forma. Então, tinha-se a moral, sim, mas uma moral que era aquela moral que não era a moral da autonomia, da minha preparação, do meu desenvolvimento, do meu progresso, mas era aquela que o outro queria colocar para mim, da submissão e da obediência passiva. Porque hoje, quando se fala da moral autônoma, as pessoas não entendem o que é moral autônoma. E aí você tem que trabalhar na moral autônoma. E nos centros não se trabalhavam. Hoje, quando teve aquelas questões lá para responder, se você fosse refletir cada questão daquela, você estava fazendo o exame de se todos os frequentadores de todos os centros, se fosse uma divulgação para responder, tinha questão que as pessoas iam ficar ali embaraçadas, porque não se ouve falar, não se tinha, como você falou, não tinha a questão psicológica dentro do espiritismo, não tinha o estudo da questão histórica dentro do espiritismo, né? E nós discutimos isso semana passada, quando as questões de Rustang serem trazidas para o Brasil, e pronto, e acabou. Não foi discutido outra forma, só essa, né? Mas o que o Lucas coloca aqui muito tranquilamente, ele coloca o domínio dessas ideias, e que o domínio dessas ideias estavam em outras religiões e foi trazidas para o centro como religião, de uma moral, do domínio, da submissão, e que existia um Deus que tirava as coisas de mim, que me castigava, que me dominava, e que ele é que teria que fazer tudo para eu melhorar, para eu me curar, para eu não ser castigado, para eu chegar ao céu, para eu ter um lugar. Então, era de dentro para fora. E isso, na doutrina espírita, não estava diferente. E essa era a busca dele, né? Eu acho que quando ele coloca, ele fala também não só da religião, né? Ele fala das religiões, né? Não fala só da religião espírita. Está terminando a minha bateria, gente, eu não liguei. Já está dando um aviso, aí vai acabar.
É isso, só para complementar. Desculpa se eu falei demais. Ô, Ju, eu acho que o Alisson voltou. Eu não tô vendo ele aqui, Su. Ele escreveu no chat, agora há pouco. Alisson, tu quer falar? Não, pode continuar. Aquela hora nós não conseguimos ouvir tudo que você falou, porque você travou. Aí, quando você ficou travadinho, eu pedi para a Cecília falar, e aí, não sei se tu caiu ou se tu estava aí, e eu não tinha visto o chat. A Su que falou que tu escreveu. Eu nem sei onde travou, então pode tocar. Eu acho que deu para entender o básico. Aquilo que você quis trazer como uma reflexão, né? Que a gente aprende a questão moral, mas a gente vai buscar o exercício, né, disso na nossa vida, Sim. Né? Na eu prática, entendi, porque senão não faz sentido, né? Eu entendi. Eu vou lá em Kardec e leio. O Espiritismo vai apoiar todas as ideias humanitárias. Na realidade prática, eu vou lá e apoio alguém que não tem ideias humanitárias. E aí eu não estou citando ninguém, eu estou só dando um exemplo. Né? Mas foi... Porque Obrigado. Quando ele vai trazer na Gênese a questão, né, dos tempos são chegados e da regeneração, ele vai colocar que o Espiritismo, né, o campeão absoluto da liberdade de consciência, mas que não foi ele que iniciou a regeneração do planeta, né? Ele vem auxiliar, né? Porque isso já vem do século XIX e até um pouco antes, com o Meri de Bihan, quando ele vai trazer toda a questão psicológica, a forma de estudar o ser humano. Depois isso perpassa pelo espiritualismo racional. Então, ali a gente já vê uma mudança, onde o fundamento da moral é o bem, né? E aí é onde eles usam, quando vai se estudar a moral prática e a moral teórica. E o Janet, ele traz até um debate, né? Alguns dizem que primeiro vem a prática, depois a teoria, e daí ele vai trazer essa reflexão, ou é a teoria que vem primeiro e depois a prática. E ele vai fazendo as refutações para a gente refletir, né? O que vem primeiro? Eu tenho que praticar para aprender, ou eu preciso ter a teoria e somente praticar aquilo que me dizem? Né? Então, ele vai trazer tudo isso, essa reflexão, e quando ele fundamenta a moral no bem, né, ele vai colocar que cada um de nós está num processo. O que eles não sabiam responder é porque uns têm mais desenvolvimento moral, outros não, uns são mais inteligentes, outros não. Quem vai trazer essa resposta é o Espiritismo, pela questão da reencarnação, mas não com essa ideia de punição, de karma, de castigo, e sim com o entendimento de que a gente vem de simples e ignorantes e passa pelo nosso processo evolutivo. É um processo natural. Então, Kardec coloca a reencarnação como necessária. Diga, foi a Má que falou? Foi, com processos sendo conquistados ao longo das reencarnações. Por isso que é importante, né? Esse link, esse entendimento, para a gente poder, acho que absorver até melhor, né, aquilo que o Espiritismo traz, porque muitas das coisas que Kardec vai debater na Gênese, principalmente nos capítulos da moral, a gente vê esse debate no espiritualismo, né, dentro do estudo do espiritualismo racional. Mas a gente vai ter oportunidade, né, de aprofundar, né, estudar isso aí juntos, para quem puder. Alguém quer fazer mais algum comentário? Juliana. Diga, Rosângela. Você conseguiu? Chegou? Na verdade, eu estava falando sobre o livro mesmo, Céu e Inferno, se vocês têm conseguido. Eu entendi o Nem Céu Nem Inferno, então eu que entendi errado. Eu já estava pensando aqui, eu sei que a Amazon entrega rápido, mas assim... Eu pensei a mesma coisa. Nossa, gente, que rapidez é essa?
De repente, é por telepatia, né? Materializa o livro e pronto. A gente precisa usar termos espíritas, né, Marisa? Foi materialização de transporte, do livro. Né? Mediunidade de transporte. Eu falei, nossa, materializou o livro lá tão rápido. Não, o Céu e o Inferno ainda não lançou pela FEAL, a Federação Espírita André Luiz. A gente está esperando, né? Eu, no caso, estou ansiosa. Eu sei que vai. Eu também. Eu estou muito ansiosa para lançar, para a gente poder estudar também. Eu comprei esse daqui e chegou em casa no dia 15 de dezembro. E como eu comprei 2, eu comprei esse daqui, né? O Legado de Allan Kardec. Eu estou terminando de ler e eu vou iniciar esse daqui. Então, ainda bem que vocês estão no começo, né? Sim, a gente está bem... Eu vou conseguir... vai ser novidade para mim também, porque tá bem no comecinho e eu já estou terminando. Essa semana eu já termino o Legado. Daí... já vou me integrar dessa parte aqui que eu não li. O Legado é um livro excelente. Quem sabe é interessante a gente conseguir ler todos esses livros do Paulo, e agora esse livro do Paulo com o Lucas Sampaio, até mesmo esse outro que você citou aí, que ontem eu estava olhando na Mundo Maior e parece que eu vi esse livro, né? Ponto Final. Para a gente... de certa forma, a gente fica maleável às coisas novas que estão surgindo, né? Por exemplo, eu estou no Espiritismo desde os 17 anos, mas que eu comecei a estudar faz 7 anos. E em 2015, eu conheci o Paulo pelo YouTube, palestras dele pelo YouTube, porque eu comecei a questionar o que é esse tal de magnetismo? Eu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu comecei a questionar. Perguntei para o esposo, que nasceu já dentro do Centro Espírita, quase, e ele também não sabia dizer. Então, eu comecei a pesquisar no YouTube e apareceu as palestras do Paulo. Daí, em 2015, eu consegui comprar o livro do Paulo direto com ele, lá em São Paulo. Ele deu um autógrafo, e daí, a partir daí eu comecei a ir em alguns encontros que ele estava e consegui comprar todos os livros dele e li todos, né? Então, é interessante a gente ter essas leituras e estudar para a gente estar mais aberto, mais assim, sensível, não se melindrar com alguns comentários, é importante. Verdade, né? E quando a gente estuda, a gente pode, né, tirar do nosso entendimento, do nosso conhecimento, a nossa própria conclusão, né? A gente tem que ter a nossa autonomia, buscar o nosso entendimento, porque senão a gente cai naquilo que Kardec falou, né? O princípio da fé cega e da obediência passiva. Eu vou crer porque o outro me disse que aquilo está correto, ou ele me disse que aquilo está na obra de Kardec. E aí, se eu não li aquele trecho, eu não tenho como dialogar ou como debater. Não, isso não está escrito. Ou se a pessoa fala, não, está escrito, então me mostre aonde que Kardec escreveu isso, né? Aí a gente tem essa liberdade de poder questionar e formar o nosso próprio entendimento. É importante. Eu acho importantíssimo isso também, né, Juliana? Porque esses livros, assim, como eles hoje trouxeram para a gente esse novo olhar. Mas eu acho que é importantíssimo a gente olhar também para essas referências que fazem, tipo a referência da Revista Espírita, a referência dos outros livros, como o Conde falou também, porque isso dá embasamento para o que uma coisa que a gente aprendeu no sábado passado. Uma coisa é você ter uma visão racional, outra coisa é você desenvolver o seu conhecimento pela sua prática, né? Quer dizer, não adianta eu pegar ali e escutar o Paulo falar sempre sobre as propriedades do espírito, né? Razão, imaginação, e eu não entender isso realmente, entendeu? Com mais embasamento, e ir atrás de outras fontes. Eu acho que, assim, esses livros, eles são
eles são um caminho a seguir, mas acho que olhar sempre para as fontes, para voltar lá na Revista Espírita, ir de novo nos livros de Kardec e refazer essa leitura, eu acho que isso sim é o desenvolvimento desse conhecimento, entendeu? É o fortalecimento desse conhecimento. Marisa sempre fala para a gente assim, olha de novo, ela sempre pega esses trechos da Revista Espírita e coloca para a gente. Eu acho fantástico. Dá para a gente um embasamento muito bom sobre a discussão. Não é só sobre o pensamento do Kardec, mas como ele colocou, né? Para que todo mundo, como a gente está fazendo aqui, como é que todo mundo chegou àquela conclusão? Sobre os processos de discussão, sobre as ideias, sobre as hipóteses que estavam sendo tratadas, e ali ele coloca o resumo do que ele seria a conclusão. Eu acho isso fantástico a questão, e eu acho que a gente precisa praticar isso cada vez mais. Porque quando a gente lê o Autonomia ou Revolução, ele vai trazer ali trechos, né, do espiritualismo racional, mas ele não vai dar toda, né, o entendimento do espiritualismo racional. Ele disponibiliza os livros, né, para a gente buscar na fonte esse entendimento. Mas aí a gente vai estudando juntos e aprendendo, né, e se esclarecendo. E já deu nosso tempo. Quem quer fazer a nossa prece? Já? Já, 9h35. Ju? Oi, Má. Posso fazer? Pode. Você pensa no nosso amigo aí, todos que puderem, né? Que a gente pensa especial no Satiro. Eu vou pedir licença para vocês, né? Eu nem tinha falado para a Juliana, mas amanhã 31 de março, é o dia do desencarne de Kardec, né? E pensando no Satiro, enviando as nossas vibrações de amor para ele, de pronta recuperação, de refazimento. Eu gostaria, não são minhas essas palavras, né? Estão no livro da Simone Privato, mas como nós não estaremos juntos amanhã, eu gostaria de fazer essa prece em homenagem a Kardec. Conscientes dessa responsabilidade, agradecemos-te profundamente, mestre Allan Kardec, pelo legado dos ensinamentos de tuas obras, que demonstraste com teu exemplo de fiel trabalhador de Jesus. Agradecemos-te todos os teus sacrifícios que estamos longe de imaginar para que nos pudesses deixar esse legado sublime. Desejaríamos tanto agradecer-te não somente com nossos sentimentos, mas principalmente com nossa fidelidade. No entanto, ainda não podemos. As imperfeições dominam-nos quando nós deveríamos dominá-las. Quantas vezes já nos comprometemos a não repetir os erros e quantas vezes o repetimos? As ilusões do poder, das ambições materiais, do personalismo cegam-nos e desviamo-nos de ti. Somos ainda muito frágeis, apesar de que nos julgamos conhecedores dos ensinamentos de tuas obras. Mestre, necessitamos que nos fortaleça para que vençamos a nós mesmos. Necessitamos que ilumines nosso discernimento para que nos liberemos das trevas da ignorância. Necessitamos que nos envolvas em teu amor para que rompamos os grilhões do egoísmo que nos aprisionam no primitivismo. Sem ti, não compreenderíamos o significado da caridade, não somente porque o explicaste claramente em teus escritos, mas também porque sempre o colocas em prática em relação a nós. Há tanto tempo nos aguarda nos planos superiores da espiritualidade. Apesar de que ainda não conquistamos o mérito de estar contigo, rogamos-te que nos acompanhes das esferas luminosas onde te encontras, até que chegue o momento em que, fiéis a teu legado, possamos seguir teus passos por toda a eternidade. Nossa gratidão infinita, imensa, a Allan Kardec, pelo trabalho que deixou e por essa oportunidade única que nós estamos recebendo
de retornar à essência da doutrina espírita. Que os benfeitores espirituais estejam sempre conosco, nos inspirando, nos amparando, para que todos esses ensinamentos se tornem práticas efetivas através das nossas ações diárias. Que o nosso querido amigo Sátiro se recupere, que brevemente esteja conosco, e nós desejamos a todos a paz, a serenidade do nosso amado Mestre Jesus, e damos por encerrada a nossa aula de hoje com nossa profunda gratidão a Allan Kardec. Linda prece, obrigada. Boa noite. Gente, essas palavras estão na última página do livro O Legado de Allan Kardec, da Simone Privato, viu? Não são minhas, Uma prece vão linda. Linda. Amorosa prece. Obrigada, Má. Boa noite, Sandra. gente. Boa noite para Sandra, boa todos. sorte. Até Exame amanhã, viu? Até terça. Boa Oi, noite tchau. a todos.